Oi, gente, tudo bom? Uma boa noite, uma excelente noite para todo mundo. Hoje nós estamos com uma programação especial, porque a gente vai entrevistar o treinador do Gipa, uma conversa mais extensa. Nós já o entrevistamos em outras oportunidades e agora nós vamos voltar a conversar com o Bruno Monteiro para ele falar um pouco mais da sua carreira, falar do seu trabalho. E, claro, a gente vai e conta com a tua audiência e com a tua interação, tá certo? Você que faz o programa junto comigo, o facebook.com/futebol do norte, desde já, muito obrigado pela tua audiência numa edição especial na noite de hoje. facebook.com/futebol do norte, eu me chamo Amarildo Silva, é um prazer estar aqui com você para que a gente possa falar a respeito de futebol com ele, tá certo? facebook.com/futebol do norte. Quero mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Menezes. Obrigado, Cláudio, lá em Vale do Paraíso, sempre acompanhando, prestigiando a gente. Estamos hoje num programa especial para que a gente possa entrevistar o treinador do Gipa Paraná, o Bruno Monteiro. Um abraço, Cláudio. Cumprimentar também a todos aqueles, a torcida do Galo da BR, que está na expectativa aqui comigo. Pronto, ele já está posicionando, já estou vendo aqui o Bruno se posicionar e a gente já vai falar de futebol. Ô, Bruno, tudo bem, Bruno? Obrigado por atender mais uma vez o Futebol do Norte, viu? Tudo bem contigo, Bruno? Marido, boa noite. Mais uma vez, satisfação estar aqui falando contigo. Boa noite a todos, toda a massa do Galo da BR. Como é que foi o trabalho de hoje, rapaz? Trabalho intenso, um trabalho mais de tática, né, mais voltado para a tática individual. 2 dias antes do jogo, nós já começamos a diminuir a sobrecarga física, diminuirmos a sobrecarga e complexidade, principalmente emocional, para que nós possamos já começar a trabalhar de fato em especificidade para o jogo de sábado. O jogo é sábado, tá quente por aí, porque para essas bandas aqui não tá fácil não, viu, Bruno? Tá quente. Fala, o termômetro diz assim. Em São Paulo, eu estava vendo 28 graus, quente em São Paulo. Pô, se eu queria esse calor aqui em Manaus, 28 graus. 28 graus para nós aqui é uma beleza. Aqui dá 34, a sensação térmica acrescenta mais 6 graus. Nós já chegamos a ter aqui o termômetro marcando 38 e você ter que acrescentar, 39 graus, e aí você ter que acrescentar mais 5 ou 6 graus. Não é fácil não, além da umidade. Por aí, como é que tá? Vocês estão sofrendo com a queimada por aí? Fala-se muito em queimada aqui por essa região amazônica, Bruno. Sim, com relação à tua última pergunta, as queimadas de fato têm afetado a cidade de Paraná. Alguns dias, alguns treinamentos nós temos realizado mesmo sob o efeito das fumaças. Com relação ao tempo, eu falo com muita propriedade, até porque eu conheço e vivo hoje na cidade de Manaus. Então, a cidade de Manaus ela é mais úmida do que a cidade de Paraná, que é muito mais seco. O calor aqui é bem mais intenso, até por conta da questão do tempo ser mais abafado. Mas nos últimos 2, 3 dias, nós temos tido algumas chuvas esporádicas, que também têm contribuído para uma amenizada aí na nossa temperatura. Tá certo. Olha, tem gente já comentando por aqui, e eu vou envolver essas pessoas. Boa noite, meu xará Amarildo Silva e Amarildo Torres. Um grande abraço para ti. Obrigado aí pela audiência. Já tem uma pergunta aqui no início, o Bruno, eu já ia te perguntar sobre a renovação de contratos, né, que saíram no BID hoje, mas eu vou dar prioridade aqui para o internauta, porque o Ira Bastos, ele pergunta o seguinte: professor Bruno, qual foi a maior dificuldade da equipe diante do Atlético? Ira, mais uma vez satisfação. A nossa maior dificuldade encontrada diante do confronto contra o Atlético foi as condições climáticas que acabaram afetando o gramado. Então, assim, aquilo que nós temos de identidade, um jogo mais elaborado, um jogo pautado em aproximações, um jogo curto. Então, até por volta de 25, 27 minutos do primeiro tempo, nós
tivemos a possibilidade de fazer, de colocar em prática aquilo que nós temos como identidade, aquilo que nós temos como modelo. Então, nós conseguimos construir e criar algumas situações, conseguimos várias situações de profundidade, conseguimos finalizar pelo menos 3 oportunidades eminentes de gol, mas tivemos aí a infelicidade nas tomadas de decisão e não tivemos uma efetividade para transformar, né, e traduzir todo o volume que tivemos aí até os 25 a 27 minutos do primeiro tempo, enquanto o campo proporcionava, reunir condições para que nós pudéssemos fazer o nosso jogo. Posteriormente, virou aquele jogo de primeira, segunda bola, um jogo de bola longa, um jogo de disputa por segunda bola. Então, nossa equipe, até por ser uma equipe mais técnica, ter atletas mais técnicos e um modelo pautado justamente proporcionando potencializar a característica dos nossos atletas, nós começamos a sofrer, mas fica também, né, de se ressaltar o comprometimento do grupo de atletas. Nós conseguimos sofrer durante o primeiro tempo, no segundo tempo voltamos com o nível de concentração mais abaixo, um certo relaxamento, e sofremos aí o gol da equipe do Atlético Acreano. Posteriormente, 10 minutos do segundo tempo, nós voltamos mais uma vez, né, dentro das alternâncias, a ter, né, uma melhor performance, construímos, criamos algumas situações e mais uma vez no segundo tempo não tivemos a competência necessária para transformar nossos volumes, né, em gols. Então, acho que mais ou menos por aí nós sintetizamos, né, o jogo contra a equipe do Atlético Acreano. Bem, o nosso entrevistado de hoje no Tamo em Casa é o treinador Bruno Monteiro, que comanda o G Paraná, equipe que ainda não foi derrotada na temporada de 2020. O Cláudio Menezes é empresário aí de Rondônia. O Cláudio manda um boa noite, Amarildo, grande treinador, Bruno Monteiro, um abraço, ele está mandando um abraço para ti. É o Cláudio, mora ali em G Paraná, conhece bem aí essa região. Legal, Cláudio, um abraço e agradeço pelas palavras. Aí conto com a corrente positiva de todos vocês nessa campanha rumo à Série C do Campeonato Brasileiro, que é o lugar que eu acredito que o G Paraná merece estar na temporada de 2021, até pelo trabalho que toda a diretoria, na pessoa do presidente José Carlos, vem fazendo pelo clube. E todos os diretores do clube, né, o Jazi, Leandro e os demais. Olha, tem uma outra pergunta aqui, é o Matheus Messias. Professor Bruno, qual vai ser o time mais difícil na chave, na sua opinião? Tem alguma equipe em particular que te chamou a atenção, caso você tenha tido oportunidade de ver os jogos dos teus adversários, ô Bruno? Já sim, Matheus. Eu acredito que é um grupo de extremo equilíbrio, é um grupo onde as equipes se assemelham bastante, e acredito que vai ser uma chave de muita competitividade, onde os jogos serão decididos nos mínimos detalhes, né? Como você frisou, Amarildo, eu já tive a oportunidade de acompanhar todos os jogos do nosso grupo na primeira rodada, e pude perceber, fazendo uma observação, uma síntese, que todos os clubes, eles se assemelham bastante. Acredito que o que vai fazer diferença seja o trabalho e, principalmente, a força do elenco. Quando eu falo na questão do elenco, Amarildo, é muito por questão, né, da reformulação da Série D, e além da reformulação teve a questão da pandemia, o que acabou congestionando o calendário. Então o calendário está bem congestionado, com 2 datas semanais, diferente de temporadas anteriores, que jamais tinha acontecido esse tipo de situação na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, assim, nós estamos falando de equipe da última divisão do futebol nacional, equipes que talvez não possuam condições financeiras e estruturais para lidar com este tipo de situação. Não é fácil jogar 2 jogos por semana, e além dos jogos, tem as viagens. A equipe do G Paraná, agora essa semana, nós vamos jogar em Vilhena, no sábado, domingo voltamos para G Paraná, para na segunda-feira irmos para Porto Velho,
De Porto Velho, pegamos o voo para Brasília, Brasília, Belém, posteriormente, mais uma viagem de 500 quilômetros até a cidade de Tucuruí. Então, para você entender todo o contexto, né, que hoje os clubes de Série D têm vivenciado. O jogo contra o Independente Tucuruí, do treinador Charles Guerreiro, eu já estou agendando com o clube para que a gente possa conversar também com ele. O Adalberto Bernardes, acho que o Adalberto ele tem até uma página, né, Adalberto? Trabalhou aí em Rondônia, hoje mora em Brusque, Santa Catarina. Um grande abraço para você, está desejando boa noite. Maria Moura, veja, Maria Moura também está enviando palmas aqui, está cumprimentando. Obrigado. Eu falo pelo Futebol do Norte, acredito que as palmas também são dirigidas para o Bruno, para o nosso beijão, mandar um beijão para ela. É a sua mãe? Desculpa te perguntar. Não, minha mulher. É a sua mãe? É a sua esposa? Minha mulher. Isso. Tá. Então, eu confundi com a que faz aniversário contigo no mesmo dia, a sua mãe, né? Sua genitora? Isso. Perfeito. Tá certo. O que eu ia te perguntar, tu tocasse numa questão que se o cinto está apertando na Série A, e aí a gente for passando pelas demais divisões, B e C, ainda tem mais onde apertar na Série D, porque não tem bilheteria, patrocínio é muito complicado. Como é que está sendo a situação? Eu tiro pelos clubes aqui do Amazonas, né? O FAST ainda tem um fôlegozinho por conta de uma receita. O Nacional estava vivendo numa situação dramática. Como é que o Ji-Paraná está lidando especificamente com não ter a possibilidade de público e a fonte de receita, bilheteria zero, nada. E com uma perspectiva a partir de outubro, né, o Ministério da Saúde já sinalizou 30% da capacidade, apesar que essa decisão, mesmo o futebol sendo de competência da CBF, mas ela não tem assumido isso na sua plenitude. Ela tem respeitado muito a decisão do STF, que delega isso às prefeituras e ao governo do estado de cada região. Como é que está sendo isso? Eu até cheguei a comentar contigo, né? Ô, Bruno, o Ji-Paraná consultou a federação para que, junto à CBF, visse a possibilidade de comercialização de ingressos, porque já estava previsto essa liberação. Alguns estados estão sinalizando sim, São Paulo já disse que dificilmente vai liberar. Eu vejo muito aspecto político envolvido nisso, mas a gente não vai entrar nesse ponto. Como é que tu vê isso, Bruno? Primeiro, não ter o torcedor que, além do apoio dele, é receita. E agora a possibilidade de ter público. Marildo, eu acho que a gente tem que salientar que os modelos de gestões tradicionais, e acredito que arcaicos, do nosso futebol, eles sofrem grandes influências políticas. Então, é algo que ninguém pode fazer vista grossa, esconder que, de fato, a política ela está incessa dentro do futebol. Eu vejo que o Ji-Paraná ele vem sofrendo bastante nos últimos 2 jogos, principalmente, que nós realizamos em casa, em detrimento da falta de toda a massa do Galo da BR. Ainda no Campeonato Estadual, nós podemos, posteriormente, minha chegada no clube, realizar o clássico, né, o maior clássico do estado contra a equipe da União Cacoalense, e ali eu senti todo o apoio da massa, sentimos toda a corrente positiva e, principalmente, acredito que é uma torcida que apoia muito, é uma torcida que cobra muito, mas é uma torcida que é nosso 12º jogador e que nós temos sentido, sim, nos jogos que temos sido mandante, a falta da nossa presença de público. E como você frisou, a questão financeira. Acredito que os últimos 2 jogos, no mínimo, era 5.000 pessoas aqui no estado de Biancão, né? Lotação máxima que toda a massa do Galo da BR teríamos aí lotado o estádio Biancão, mas infelizmente o momento ele ainda exige algumas manobras políticas para que de fato
nós possamos aí, no mês de outubro, vir a ter o público juntamente conosco, e essa, sem dúvidas, né, sem dúvida, é uma das pretensões da diretoria do clube. Aproveitando esse assunto ainda, para depois entrar na outra questão, tu acha que a CBF vai ter que regular um aspecto? Se um Estado ou uma prefeitura liberar o público, digamos, hipoteticamente, você vai jogar num determinado lugar, aí chega lá no lugar, a prefeitura vai liberar, está liberado, 30%, 40% da capacidade, não sei. Aí tu vai jogar aí em Ji-Paraná, digamos que o governo libere. Acho que a CBF tem que entrar nesse ponto e regular e dizer, olha, ou tem público para todo mundo ou não tem. Porque esse assunto já vem sendo tratado pela mídia no Sudeste. Eu não sei se foi o Gil Fio, foi um outro comentarista que disse, isso não vai causar um equilíbrio? Você jogar num estádio com apoio da torcida adversa e você na sua casa, numa circunstância, a prefeitura ou o governo local não autorizar. Acho que a CBF tem que intervir nisso e regular ou encontrar uma alternativa. É uma situação complexa, Marildo. É uma situação muito complexa, e principalmente o brasileiro que só olha para o próprio umbigo. Nós temos visto aí o caso recente do Flamengo. Então, assim, é um caso bem complexo, foi a primeira equipe a brigar pelo retorno do futebol nacional, e hoje tem aí, né, sofrido com o surto do coronavírus e está sendo uma equipe a pleitear o adiamento de uma partida. Então, assim, eu acredito que, por ser um momento complexo, tem que ser bem analisado. Dentro da gestão que nós temos tido a visão de tudo que tem acontecido na CBF, posteriormente ao Rogério Caboclo ter assumido a gestão da entidade, eu percebo que ele vem buscando e prezando pela justiça. E quando eu falo dessa questão da justiça, por exemplo, algumas equipes, até, se eu não estou enganado, temporada passada, vendiam seus mandos de campo. E ali causava um desnível técnico. Foi isso que a CBF alegou, desnível técnico na competição. Eu acredito que seja a mesma competência que seja alegada para esse caso, de algumas equipes poder contar com o apoio da torcida e algumas outras equipes, né, por interferências políticas, de cunho políticos, não poder contar com o apoio de sua torcida. Então, acredito que é uma questão complexa e que eles que se virem para chegar no entendimento. Eu acredito e penso, e é um anseio pessoal meu, que a torcida possa estar de volta aos estádios de forma segura, prezando pela segurança de todos, mas que nós sabemos que nós, profissionais de futebol, o gostoso é jogar para um público. Então, acredito que os atletas também têm sentido muito, mas muito mesmo, o nível de concentração. Eu percebo que tem sido abaixo do que era anteriormente à pandemia. Então, eu acredito que o retorno gradativo, ele deva acontecer mais de uma forma segura e que a CBF decida o que vai fazer daqui para frente. Só para acrescentar essa questão do Flamengo, são quase 30 membros da comissão somados. Comissão técnica, o presidente testou por Covid, o treinador testou, o Juan, o jogador que é dirigente, testou positivo, ficou até no Equador, porque não cabia no avião, que tem um limite lá do voo fretado. Só que ninguém fala do Goiás, né? O Goiás jogou contra o São Paulo, no Brasileiro, com uma série de jogadores e foi tudo bem, ninguém criou caso, e o Goiás foi para campo, o Flamengo agora... Na verdade, Amaro, desculpa te interromper, na verdade o Goiás não teve o jogo, o São Paulo entrou em campo e não teve o jogo. Verdade. Assim como Imperatriz e 13 pela Série C do Campeonato Brasileiro, e teve outro jogo recente também que me foge à memória, que também teve um adiamento por causa do coronavírus. Verdade, tem esse detalhe, tem o Goiás, que não teve o jogo, São Paulo, é verdade, é isso mesmo, e o Palmeiras batendo o pé, e a própria CBF determinando que quer que haja o jogo, mas ninguém lembra do episódio do Goiás. O Confiança hoje
6 jogadores do Confiança testaram positivo. Claro que ainda falta a conta-prova, e o Confiança tem jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. Olha, tem gente comentando aqui, o Jazir Medino Campos, parabéns, professor, pelo belo trabalho, avante Gipão da massa. O Jazi, Amarildo, o Jazi é um dos nossos diretores, que eu até mencionei anteriormente, né, que tem dado um suporte gigantesco, né, para o nosso trabalho aqui no clube. Então, assim, às vezes a gente só olha aquilo que nós enxergamos no dia do jogo, né, as pessoas que estão trabalhando no bastidores, né, são as pessoas que não são tão visíveis, né, a princípio, mas são pessoas, né, como o Jazi, como o José Carlos, como o Leandro, como o Clávio, e dentre outros inúmeros diretores do clube que vem trabalhando de uma forma árdua para dar e oferecer totais condições de trabalho para todos os profissionais. O Carlos Figueiredo, boa noite, boa entrevista, obrigado, Carlos. E o Wellington Batista, Wellington Damasceno Batista, do Acre. Amarildo, boa noite, valeu, Wellington, ele que é dirigente, ele tem uma federação de travinha, aquela famosa travinha que se brincava muito na rua, por não ter muitas vezes um campo em dimensões pequenas, então a turma criava uma travinha, não sei se é do tempo do Bruno, ele chegou a presenciar ou brincar. E eu tem até agora... eu até sou adepto, né, da pedagogia do futebol de rua, então eu tento recriar, né, de uma forma contextualizada dentro dos meus trabalhos, dentro do meu planejamento. Então, nós sempre buscamos aí trabalhar, reproduzir 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. Então, acredito muito na potencialização individual de todos os atletas, logicamente que dentro de uma ideia, dentro de princípios de jogo. Ô Bruno, você trabalhou na 6ª divisão da Liga na Alemanha, né? E houve um momento que você falou que a respeito da situação do futebol brasileiro. Nós ainda estamos muito distantes, é um pouco redundante falar isso, porque todo profissional que trabalha fora do nosso país, e quando tem a oportunidade de trabalhar no exterior, a gente procura trazer a impressão dele. Nós ainda estamos distantes de alguns pontos e termos de organização. Eu não sei se o termo lá é sindicato, a associação de jogadores, o sindicato de jogadores é forte, os treinadores, o grupo, ele é mais forte, interagem, conversam, ou é a mesma situação vista aqui no Brasil, do ponto de vista e levando em consideração a Série D? Existe um grupo de WhatsApp dos treinadores da Série D, vocês conversam, ou isso ainda é muito a passos de tartaruga, ainda não se conversa muito, Bruno? Não, Amarildo, venhamos e convenhamos, ainda é muito, mas muito distante isso da nossa realidade, até porque as vaidades, elas se sobressaem. Então, não acredito nem nos egos, até porque todo ser humano tem sim que ter seus egos, mas o que acaba sobressaindo é muita vaidade. Então, acabamos que, de certa forma, prejudicamos, mesmo que indiretamente, a evolução do futebol brasileiro. Com relação ao futebol alemão, nós temos que ressaltar: todo país tem sua cultura, tem suas peculiaridades, suas singularidades, suas crenças, seus valores, que constituem aquele país. Mas acredito que os aspectos socioeconômicos, eles também estão inclusos, e quando nós comparamos hoje a economia alemã com a economia brasileira, eu acredito que seja uma realidade ainda bem distante. Então, assim, em termos estruturais, o futebol alemão, todos os clubes do futebol alemão, nós tivemos realizando alguns jogos, treinos contra a equipe de 12ª divisão, e são equipes que possuem centros de treinamentos espetaculares, estruturas físicas sensacionais, 2, 3, 4 campos de futebol, campos de grama sintética, devido ao período do inverno, que é bem rigoroso, campos com gramas naturais, e toda estrutura que as equipes precisam, e oferecem todo o suporte para os atletas no dia a dia. Então, não podemos deixar de mencionar o aspecto econômico, que de fato faz uma grande diferença. Em termos de geograficamente, é um país que hoje, se eu não estou enganado, perdoe, mas
condiz com o estado, se eu não estou enganado, de Sergipe, né, que é um dos menores estados em território do Brasil, então a Alemanha corresponde a este estado. Então, assim, as competições pela Federação Alemã de Futebol, elas são viabilizadas de uma forma mais estruturada e mais sistematizada do que aqui no Brasil, até porque no Brasil, como eu mencionei anteriormente, nós temos que sair aqui do estado de Rondônia para jogar a última divisão do futebol nacional e jogar contra o Independente do Curuí. Eu acredito que seja mais de 2.000 quilômetros a 3.000 quilômetros de distância percorrida. Então, assim, geograficamente, nós temos, como frisei anteriormente, as peculiaridades, singularidades, cultura, então tudo isso influencia diretamente. Com relação aos treinadores, são treinadores, são profissionais extremamente qualificados. Na sexta liga, que eu estava no futebol alemão, são profissionais que pautam seus trabalhos dentro de uma visão sistêmica do jogo, já são profissionais que trabalham dentro do que eu acredito que tenha sido utilizado com maior frequência por todos os treinadores praticamente de ponta do futebol mundial. Então, o nível do jogo, a qualificação do jogo, eu acredito que a intensidade, ela hoje é bem interessante, em detrimento principalmente da qualificação que os treinadores necessitam para trabalhar no futebol alemão. Algo que no Brasil nós temos melhorado, nós temos evoluído, mesmo que a passo de tartaruga, nós temos evoluído muito. Inclusive, eu ressalto, hoje estou fazendo a minha licenciada, a CBF, a maior licença para treinadores de futebol profissional no Brasil. Então, é um curso que proporciona uma visão bem ampla do futebol, é um curso que realmente capacita o profissional para que ele possa atuar dentro do futebol profissional e assim nós possamos qualificar ainda mais o nosso futebol brasileiro. A gente já está chegando ao fim da entrevista. Antes que eu me esqueça, Matheus Camargo, José Virgínio, Jefferson Quirino, eu não sei como é que eles estão aí no teu time, né? Porque eu estou vendo aqui o registro no BID. Prorrogação de contrato, né? Eles já estão treinando aí com o Gi Paraná, certo, Bruno? Sim, todos os atletas já vinham sendo utilizados, exceto, se eu não estou enganado, aí o Jefferson, que foi o atleta que nós contratamos recentemente. Na verdade, foi um atleta que estava conosco no campeonato estadual e no primeiro momento nós não conseguimos contratar e posteriormente, agora na fase de grupos, nós estamos aí buscando reforçar nosso elenco, tanto com o Jefferson como com o Guilherme, também o Maranhão, que chegou agora nessa última semana, para que nós possamos qualificar e aumentar em termos numéricos também, não só em termos numéricos, em termos qualitativos também, o nosso elenco. A propósito, o Bruno, tu vai enfrentar o Vilenense, né? É um confronto regional, um confronto estadual. O Vilenense que saiu na frente diante do Bragantino e depois tomou o revés. E agora você visita o Vilenense. Como tem sido a preparação do teu grupo para esse compromisso diante do Vilenense? Porque por se tratar de um confronto regional, um confronto interno, tem as suas peculiaridades e também o foco tem que ser bem intenso, senão você corre o risco de cair numa armadilha em se tratando, pelo menos eu interpreto assim, quando você joga com um time do teu estado, é sempre uma armadilha à parte, independente da situação que seja o teu adversário, independente da situação que ele se encontra. Mário, nós ainda no vestiário, posteriormente ao jogo contra a equipe do Atlético Acreano, nós buscamos mobilizar todo o grupo, buscamos ressaltar a importância que vamos ter durante essa Série D de estarmos pontuando e principalmente buscarmos pontos fora de casa, fora aqui do Biancão. Então é o primeiro jogo da competição que nós vamos ter fora de casa, sem ser a equipe mandante,
e nós vamos a Vilhena buscarmos os 3 pontos, sabendo das dificuldades, sabendo que do lado da equipe do Vilhenense tem profissionais de extrema qualidade, mas nós tivemos uma semana de muito comprometimento, onde os atletas entenderam, compreenderam tudo aquilo que a comissão vem buscando trabalhar no dia a dia, e tivemos uma semana bem competitiva, uma semana de extrema evolução, e cada dia mais nós temos evoluído, e eu acredito que vamos fazer aí mais um grande jogo, ter uma grande performance e buscar ali a nossa performance com um bom resultado fora de casa, para que nós possamos aí nos mantermos no grupo dos 4 que irão para a próxima fase da Série D. Bruno Monteiro, segundo treinador mais jovem, né, das 4 divisões do futebol brasileiro, que comanda o GI Paraná, equipe que ainda está invicta na temporada de 2020. Eu quero agradecer em nome do Futebol do Norte mais uma vez a disponibilidade de tempo. Sei que você está numa correria danada com a programação de treinos e também com a correria por conta da licença A da CBF, que eu imagino a correria que seja, dividir o tempo do planejamento diário de treinos, somados às viagens, ao estresse do jogo, associado ao estudo, né, e às aulas online. Obrigado, Bruno. O Futebol do Norte, mais uma vez, agradece a tua atenção. Eu que agradeço, Amarildo, mais uma vez pelo convite, né, me coloco à disposição, tá bom? E deixo um abraço a toda a torcida, principalmente, né, do Galo da BR, e espero contar com o apoio de todos vocês, correntes positivas, para que sábado nós possamos trazer um grande resultado lá da cidade de Vilhena. Conversamos com o Bruno. Grande abraço, Bruno. Bom descanso. Forte abraço. O Futebol do Norte agradece. Já libero o Bruno. E aí eu já encerro a minha participação nesse Tamo em Casa. Porque eu vou voltar com vocês, sabe que horas? Vou voltar daqui a pouco, às 11 horas da noite. Beijo no coração. Bye, bye. Tchau, tchau.